Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para a Marcha pela Cannabis, que teve lugar este sábado em Lisboa, para o acórdão do Tribunal Constitucional que recusou a queixa de deputados do PSD sobre as alterações à lei da droga e uma decisão da Justiça Espanhola que protege os autocultivadores. E também tratamos da recente operação Erva Daninha da Polícia Judiciária. No plano europeu seguimos a atualidade das importações alemãs de cannabis e da desobediência civil à lei de Meloni para acabar com as lojas de CBD em Itália. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. No sábado houve marcha pela cannabis em Lisboa, desta vez com afluência menor do que em anos anteriores, mas ainda assim, apesar do enorme calor, dezenas de pessoas fizeram o habitual percurso entre o Jardim das Amoreiras e o Largo Camões. Antes da marcha, o esquerda.net esteve à conversa com um dos organizadores, João Fidalgo, que falou do avanço e das limitações da atual regulação portuguesa da cannabis medicinal. A cannabis medicinal tem muitas limitações porque temos várias empresas em Portugal a produzir e são maioritariamente estrangeiras e a produção nacional destina-se maioritariamente grande parte à exportação. O que acontece é que os pacientes portugueses não conseguem ter muitas vezes acesso e os profissionais de saúde também não têm conhecimento para poder prescrever a cannabis. O Infarmed tem apenas 7 patologias para o uso de cannabis medicinal, que está comprovado que consegue ajudar em muitas mais patologias, e é preciso também haver uma formação dos profissionais de saúde em relação ao sistema endocannabinoide que todos nós possuímos no nosso corpo. O sistema endocannabinoide ajuda-nos a controlar a homeostase dos outros sistemas, o equilíbrio, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, endócrino. E pronto, o que acontece muitas das vezes quando nós abordamos um profissional de saúde dizendo que queremos uma terapia com cannabinoides, eles não sabem como nos ajudar, ok? Muitas das vezes nós, os pacientes, temos mais conhecimento que os profissionais de saúde, mas eu acredito que a pouco e pouco, até com a evolução a nível mundial da legalização, vai haver mais informação e mais educação e vai acabar também com o preconceito. Na mesma entrevista, João Fidalgo deu alguns argumentos dos organizadores da marcha a favor da legalização do uso recreativo com autocultivo limitado a 4 plantas. Em relação ao uso recreativo, é uma liberdade de escolha, é um direito, ok? Porque é assim, está mais provado que a cannabis não mata. O álcool e o tabaco são drogas legais que matam milhões de pessoas em todo o mundo, diariamente. E é assim, é uma planta que só tem 100 anos de proibição, mas que sempre foi usada desde há 6.000 anos atrás pelo homem, desde em abrigo, na medicina, recreação, espiritualidade, religião, etc. E pronto, nós consideramos o autocultivo um direito pessoal. O estabelecimento das 4 plantas tem a ver mais ou menos com, por exemplo, a Alemanha, que legalizou o autocultivo. A Alemanha legalizou para 3 plantas, 4 plantas é mais ou menos 1 metro quadrado. Consideramos ser bastante acessível, mas depois para isso também tem que haver uma legislação devida e uma regulamentação, como é claro. A organização desta marcha sublinha também as vantagens económicas e sociais da regulação da cannabis, como nos conta aqui o João Fidalgo. A legalizar e regulamentar, como também já falei anteriormente, estamos a combater o narcotráfico, que muitas vezes o dinheiro da cannabis, que é a droga ilegal mais consumida no mundo, é usado para financiar cartéis de droga, armas, e conseguimos combater o tráfico nesse sentido. E através
dessa legalização e regulamentação devida, nós conseguimos criar diversos postos de trabalho, impulsionar a economia local e fazer ganhos fiscais muito, muito grandes para o Estado e conseguir ajudar a desenvolver o nosso país. É uma planta que tem mais de 25 mil utilizações, portanto tem uma diversidade muito grande de opções para ser explorada e tirar também rendimentos dela. Uma entrevista de Daniel Borges para ler na íntegra no esquerda.net, onde se fala também da questão do cânhamo industrial e das lojas de CBD. Ainda a propósito da lei sobre o consumo em Portugal, houve novidades do Tribunal Constitucional. A propósito do pedido de inconstitucionalidade entregue por 23 deputados do PSD às alterações da lei da droga, os juízes não deram razão a esse pedido. As alterações vieram determinar que não basta a quantidade de substâncias apreendidas ser superior ao limite legal para que isso constitua tráfico, desde que o consumidor prove que se destinam ao consumo. Ou seja, a posse constitui um indício e não uma prova, devendo as polícias produzir essa prova de que se trata de tráfico. A questão dividiu os juízes desde a aprovação da descriminalização em 2001 e levou muitos consumidores a serem julgados nestes anos por tráfico só por terem na sua posse mais cannabis ou outras substâncias do que o que a lei permite para o consumo, que são 10 doses diárias. A lei mudou em 2023, mas aqueles deputados contestaram o novo texto, alegando que, à falta de um limite concreto da quantidade, todos os traficantes iam poder alegar que são consumidores. Agora os juízes dizem que o facto de não haver um limite não fere a Constituição e mesmo os 3 votos vencidos não vão no sentido de dar razão às queixas, mas de contestar o facto de que a quantidade superior ao limite constitua um indício legal de tráfico, pois consideram que isso viola a garantia de presunção da inocência ao obrigar o arguido a demonstrar que aquela quantidade se destina apenas ao seu consumo. Num caso em tudo parecido ao agora discutido no Tribunal Constitucional Português, um tribunal de recurso de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, absolveu um autocultivador que tinha sido condenado a 4 anos de prisão e uma multa de mais de 65 mil euros. Na operação policial foram-lhe apreendidas 382 plantas, mas nenhuma prova foi produzida no sentido de que havia alguma intenção de traficar as ditas plantas. O Tribunal de Primeira Instância foi insensível a essa ausência de provas sobre o tráfico e condenou-o exclusivamente por causa da quantidade, considerando-a um indício suficiente. No recurso, a defesa apresentou o padrão de consumo do cultivador e sublinhou a ausência de qualquer indício de que ele vendia o que cultivava. O resultado foi uma decisão histórica para o autocultivo da cannabis e o direito ao autoconsumo, ao considerar o tribunal que a quantidade por si só não constitui indício de tráfico. Por cá, mais do que o autocultivo, é o cultivo em grande escala que esteve na mira das polícias. A Operação Erva Daninha apreendeu mais de 7 toneladas de cannabis produzida por empresas certificadas, além de €500 mil em notas, 11 armas e 12 carros de luxo. Este foi o resultado de buscas em dezenas de locais de norte a sul do país e na Ilha da Madeira. As informações sobre a operação não são muitas e quem viu as notícias nas televisões também não ficou esclarecido, pois muitas alegavam que as empresas em causa produziam cannabis com teor THC acima dos 0,3% permitidos por lei para introduzir essa cannabis no mercado ilegal. Ora, como é sabido, esse limite de THC existe para o cânhamo industrial e a cannabis medicinal pode ter um teor alto de THC. O que parece certo é haver suspeitas de desvio da produção de algumas empresas para o mercado ilegal em África. A operação fez 5 arguidos, entre os quais Aldo Vidinha, uma figura conhecida na indústria da cannabis medicinal e organizador das conferências Medical Cannabis Europe, mas também a empresária luso-francesa Teresa Faísca, da empresa Canna Forest, com sede no Fundão. Ambos foram libertados com termo de identidade e residência. O único arguido em prisão preventiva é dinamarquês, vive em Lisboa, chama-se Michael Sorensen e é apontado pela PJ como o braço direito do esquema que continua em investigação. Segundo o Expresso, as autoridades tentam apurar agora se esta rede internacional branqueava dinheiro de grupos ligados ao terrorismo. A Alemanha já é o primeiro importador de cannabis a nível mundial. No primeiro trimestre do ano, o país importou mais de 37 toneladas. Calcula-se que o total de cannabis importado ao longo deste ano de 2025
possa alcançar as 150 toneladas. A cannabis importada vem sobretudo do Canadá, país que representou 43% das importações alemãs entre janeiro e março. Portugal surge na segunda posição com 32%, e a grande distância surge ainda a Dinamarca com 7%. Importa realçar que boa parte da cannabis portuguesa, mais de 12 toneladas, tem origem no Canadá e é transformada aqui com base nas normas europeias antes de voltar a ser reexportada para a Alemanha. Comparando com o trimestre homólogo do ano passado, o crescimento das importações foi de 457%. O crescimento explica-se pela entrada em vigor da Lei da Cannabis em abril de 2024, que veio facilitar o acesso à cannabis medicinal através de consultas de telemedicina e da aquisição em farmácias, onde terão sido adquiridas mais de 22 toneladas nos primeiros 3 meses do ano, a um preço médio de 8 euros por grama. Mas com o novo governo de maioria conservadora surgem as ameaças a este acesso facilitado. A nova ministra da Saúde alemã, Nina Warken, já veio dizer estar preocupada com o crescimento das vendas e na revisão à lei prevista para outubro não está afastada a hipótese de haver limitações à telemedicina. Apesar do aumento das vendas, calcula-se que apenas 0,5% da população alemã usa cannabis medicinal, uma percentagem ainda distante dos 3 a 4% da população dos Estados norte-americanos com programas de cannabis medicinal. É possível então que as importações continuem a crescer, até porque a Alemanha apenas produziu no ano passado pouco mais de 2,5 toneladas de cannabis e só agora começa a dar passos para aumentar a produção nacional. Em Itália, o decreto do governo Meloni para encerrar as lojas de produtos com CBD continua a agitar o mundo canábico. Na semana passada foi notícia a ação de desobediência civil protagonizada por Filippo Blengino, o líder do Partido Radical. Ele abriu uma loja de CBD na própria sede do partido e a seguir foi à esquadra autodenunciar-se, tendo sido imediatamente detido. Blengino diz que o objetivo é levar o tema ao Tribunal Constitucional, argumentando que esta proibição viola direitos fundamentais e contraria a ciência que distingue claramente o canabidiol, ou CBD, dos componentes psicoativos da cannabis. A Itália tornou-se um dos principais produtores europeus da chamada Cannabis Light, com a criação de milhares de empregos e pequenas empresas na emergente economia do CBD, que agora corre o risco de desaparecer com a proibição decretada pela extrema-direita. E assim termina esta edição do 4 e 20 no YouTube. Eu volto no dia 20. Até lá!